Começamos aqui com esta ligação do retrato à morte. Já sabemos isto. O retrato à morte, a máscara funerária, o retrato, portanto, pintado, o retrato tridimensional, digamos, esculpido, que é uma velha tradição, o retrato funerário. Vimos o Wagner, vimos o Wagner, podíamos ter visto uma máscara romana. Está muito ligado precisamente a uma estrutura, chamemos-lhe religiosa, que está muito ligado ao culto dos antepassados em Roma. De alguma maneira, reparem, os antepassados é aquilo que justifica a minha posição atual na sociedade. Portanto, há uma divisão digamos assim, em classes, em aristocracias, não? Um tipo pode ser cavaleiro, um tipo pode ser patrício, e isso depende de onde é que vem também. Isso também depende dos antepassados. E, portanto, a religião romana é, propriamente, a religião republicana, a religião do Império, é uma religião pouco religiosa, na realidade. Era uma coisa que já vinha da Grécia e, portanto, não era é uma religião, digamos assim, pouco espiritual e que depois se vai recuperar lá pelo século II, um desejo de espiritualidade, uma coisa mais metafísica, uma religião mais moral. E portanto, está muito ligada a por exemplo, a isso, os antepassados, os deuses do lar, os lares, superstições. Por exemplo, subir as escadas com o pé direito. Até uma interpretação para uma passagem do Tratado de Arquitetura do Vitrúvio é que os degraus deviam ser ímpares, precisamente para eu começar com o pé, não é? Entrar com o pé direito e sair com o pé direito. Portanto, eram coisas de superstição. Então, ou seja, para dizer, podíamos ir buscar a máscara funerária aí, ao Egito, etc. Não é? O Egito até tenho aqui, acho eu, uma já romana, os retratos de Feio. E, portanto, esta ligação à morte das imagens, esta ligação das imagens à morte. Não é? Já vimos o Bailly, não vale a pena continuarmos, é uma imagem fabulosa, não é? Uma coisa que apetece ficar muito tempo a olhar para ela, mas não pode ser. O Peter Cleys, com um tipo de natureza morta, precisamente, que é conhecido por vanitas, não é? Vaidade, e, portanto, estas naturezas mortas, que são naturezas mortas normalmente com o crânio, com este tipo, com esta focagem, precisamente na morte, que se aproxima, e, de uma maneira geral, todas as naturezas mortas põem esse problema, não é? E outro problema que põem é o problema o embaraço dos ricos, não é? Como diz o título de um livro, não é? Quer dizer, os ricos já sabemos que não passam pelo buraco da agulha, ou se passam é muito difícil, não é? Mais difícil do que o camelo. Enfim, é assim que tem sido, que é interpretado. Hoje começa a parecer que a tradução se calhar não é assim tão literal, mas enfim, na nossa cultura cristã ocidental era assim mesmo. E portanto, esta coisa de ter é muito engraçado, porque por um lado há esse embaraço eu tenho coisas que não posso levar comigo. Não é? Portanto, eu passei a vida a acumular coisas, a enriquecer, e depois vou morrer, e para que é que isto me serve? Por um lado, e depois a riqueza, apesar de tudo, também não é assim tão bem vista na cultura cristã, quer dizer, portanto, tem ali umas sombras e coisas. Por outro lado, há esta ideia de que isto tudo desaparece, isto tudo é perecível, não é? Quer dizer, tipo, gastam um dinheirão em lagostas e as lagostas amanhã estão estragadas, não é? Portanto, quer dizer, há isso também, vamos lá agarrar isto, vamos lá, a imagem faz isso, agarra, estão a ver, fixa e substitui. E depois ainda há o início de uma espécie de consumismo, que eu acho que se começa aqui a notar e que depois é muito nítida quando a sociedade de consumo está mesmo a começar. É preciso ver que os holandeses estão mais próximo desse mundo do futuro. É um mundo mais burguês, mais republicano, mais próximo do mundo em que nós ainda vivemos. Mais capitalista, mais mercantil. Eu penso que uma coisa que também há nas naturezas mortas é uma espécie de consumismo, uma espécie de comprar na montra, não é? Do window shopping, não é? E que depois é muito claro, por exemplo, no Manet. No Manet, as naturezas mortas do Manet têm muito esse lado de produtos de luxo que apetece comer, que apetece tirar, que diz comam, que provam, não é? Como as montras são organizadas, não é? E nós sabemos, aliás, o Andy Warhol fez montras, não é? Foi assim que começou a fazer coisas. Bom, portanto temos aqui o Peter Cleys com uma natureza morta com um crânio, esta ligação da natureza morta e do retrato. Cá está a máscara funerária do Wagner, cá está uma máscara funerária egípcia. Nós sabemos que aqueles sarcófagos já eram
máscaras funerárias, não é? Então, o próprio caixão, não é? Aquele sarcófago como o do Tutankhamon já tem o retrato do imperador idealizado e tal, portanto, a fugir do retrato. Eu digo a fugir do retrato para que percebam que o retrato tem sempre uma tendência para o concreto. Portanto, o concreto quer dizer para aquele indivíduo particular. O retrato do homem, não, isso não é retrato, não é? Então, ok, o retrato do português também não é retrato, exatamente, não é? Portanto, o retrato é tanto mais retrato quanto mais específico, quanto mais concreto é. Portanto, o retrato do Zé Manel qualquer coisa, estão a ver? Bom, e isso é que é... Bom, e portanto, quando se diz idealizado, aí está a tender para o outro lado, para o abstrato, não para o concreto. Mas veem que há ali uma tendência para a máscara funerária, para manter, não é, o corpo. Aliás, toda a cultura egípcia é assim, não é? A alma não sobrevive se o corpo não sobreviver, e por isso só os ricos é que sobrevivem, porque só os ricos é que podem mandar fazer uma múmia, embalsamar o corpo, não é? E, portanto, há esse tipo de relação com a morte, manter. E enquanto, bem, a múmia já não fica assim muito parecida, não é? Mas a gente mantém ali um rosto melhor do que aquele que tinha quando estava vivo, não é? Portanto, aquela idealização do imperador. Ora, essa tradição perdura, mas aqui estamos a encontrá-la já não é como no Tutankhamon, por exemplo, não é? Que é uma imagem muito conhecida. Estamos a encontrá-la já dentro da cultura greco-romana, não é? Em período romano. Portanto, estes retratos de Fayum, que estão a ver aqui 110, 130 AD, quer dizer, Anno Domini, portanto, depois de Cristo, portanto, século II depois de Cristo. O que nós encontramos aqui no Egito, em Fayum não é muito longe do Cairo, também é um pequeno oásis a sul, que se faz bem, aliás, estar no Cairo e dar um pulo a Fayum, tranquilamente. Chamam-se retratos de Fayum porque foram encontrados uma data deles, e que são tabuinhas que provavelmente eram pintadas por um pintor profissional, que as pessoas, enfim, com posses necessárias, enfim, para fazerem essa encomenda, mandavam fazer quando ainda eram jovens. Portanto, isto provavelmente é um retrato que se fazia, um tipo ainda era jovem, mandava fazer o retrato com que ia ficar no túmulo. E, portanto, guardava a tabuinha e, quando morria, punha-se-lhe a tabuinha em cima do caixão. Já não é aquelas urnas, não é, dos imperadores, mas mantém essa ideia da máscara funerária. Ora, cá está o nosso amigo Bismarck, e agora é que eu vou contar a história que contava há bocado. Não é? Os tipos tiram a fotografia, tiram a má fila, não é? Subornando empregados, essas coisas, e conseguem estar lá, ir lá depois, há uma criada ou qualquer coisa assim, também aqui estou um bocado a inventar, que lhes abre a porta e tal, mas fica bem, com um processo narrativo, e coisas, os gajos vão lá, tiram a fotografia e vão-se embora. Não a conseguem publicar, ninguém lhes diz publicar a fotografia, são mesmo acusados e tal, e a fotografia fica no cofre, fica escondida, portanto, até meados, bem entrado o século XX, lá pelo seu mar. E, portanto, dizia eu, não é assim que o Bismarck quer ser, este homem mais poderoso da Alemanha unificada, quer ser recordado. Um dos homens mais poderosos da Europa quer ser recordado. É assim que ele quer ser recordado. E, portanto, reparem, coroa de louros, vitória atrás, a vitória é a deusa da vitória, a Nike grega, não é? A vitória alada dos gregos, portanto, neste imaginário clássico, não é? Pomposo, faustoso, em que ele, de facto, está com um ar muito mais digno do que aqui. Mesmo o seu rosto, mesmo o seu retrato, é bastante mais digno do que na fotografia. É uma escolha que nem todos têm. Nem todos têm esta escolha. Reparem, por exemplo, aqui está o imperador, um retrato de François Aubert do imperador Maximiliano através da sua camisa. O caso do imperador Maximiliano, que é um desgraçado que é atirado convencido pelas potências europeias a ser imperador do México, e os mexicanos estavam com pouca vontade de ter um imperador, não é? Portanto, acabaram a dar-lhe uns tiros, numa cena muito conhecida na imprensa da época, mas onde lá está, é como no regicídio em 1908, é que não há imagens do regicídio, não há fotografia, a imagem que agora se quer é da fotografia. O que há é o depois, é os restos, são as marcas, os vestígios desse regicídio. Escolha não tiveram, portanto, normalmente os reis, os ministros e isso têm uma imagem funerária muito diferente do que têm estes desgraçados anónimos,
como os comunares da República da Comuna de Paris, que o Desidério fotografa, não é? Fotografa Paris toda partida com os distúrbios, mas também fotografa os comunares mortos. E reparem, não há ninguém que se chateie, não há ninguém que ponha ninguém em tribunal, não aparece ninguém que diz, esconde essa fotografia, pá, e estás com sorte, não, e preso, não é? Lá estão eles expostos, na sua maior fraqueza, já sem se poderem esconder, sem poderem fazer qualquer coisa para a Câmara. Agora não são de maneira nenhuma uma massa informe, estão ali, mas estão ali como um bocado de carne, como uma massa que a gente nem sabe o nome, não precisa de saber, né? Que não se podem esconder de nós e que, portanto, são obrigados a expor-se à nossa curiosidade. Porque também é disso que se trata. Não é só do poder dos poderosos, também é da nossa curiosidade. E que muitas vezes obriga os próprios poderosos a exporem-se. Cá está o regicídio. O atentado de 1 de fevereiro. Não há regicídio. O que nós vemos é o local do atentado. É o rei antes de ser morto. É o príncipe que nunca iria ser rei, o Dom Manuel, e que acaba rei, inesperadamente. E as imagens que se publicam do rei e do príncipe herdeiro, assassinados, são imagens oficiais. Mas já não se pode dizer o mesmo dos regicidas. Os assassinos são expostos brutalmente, seminus, não é? Brutalizados, não é? Espancados, assassinados eles também, mas pela polícia. É bom, e portanto sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de preocupação. As imagens do rei e do príncipe são outra vez imagens, agora já não em retrato, mas das cerimónias fúnebres, com toda a pompa, e até se mostra o momento em que passa no local do atentado, que é o que nós temos. Não temos outra coisa, ninguém fotografou o atentado. Outras imagens. As imagens, a família real fotografava muito, há álbuns de fotografias muito interessantes. A rainha fotografava e nós temos aqui precisamente uma fotografia de família, não é? No Paço Ducal, no Paço de Vila Viçosa, os Bragança tinham sido duques de Bragança antes de serem reis de Portugal, não é? Aliás, eles são reis meios em diagonal, em zigue-zague. Se não tivessem sido as circunstâncias históricas, também nunca teriam sido reis. Portanto, aparecem aqui na sua casa de Vila Viçosa, onde levavam normalmente, sobretudo a família mais próxima, como o rei de Espanha, a caçar, etc. E, portanto, estavam lá. E quando volta, é no regresso desta viagem, o Dom Manuel não tinha ido, vai esperá-los ao cais, porque para se vir não havia ponte, não é? Portanto, para se vir da margem sul, de Lisboa, não é? A margem onde está a Almada, por exemplo, tinha de se vir, e o Barreiro, como até há pouco tempo, tinha de se vir, não havia comboio em nenhuma das pontes, e portanto, quando se vinha do Algarve, tinha de se apanhar o comboio, e via de comboio, tinha de se apanhar o comboio, saía-se no Barreiro, e depois tinha de se apanhar um barco para Lisboa. E portanto, é esse percurso que fazem os reis. São recebidos pelo Dom Manuel, que tinha ficado cá, e depois metem-se num carro e quando vão ali a passar pelo topo norte do Terreiro do Paço, não é? Onde agora há um restaurante, aliás, curiosamente, o que é que mais irão fazer ao Terreiro do Paço, mas pronto, e dão um tiro ao rei e ao filho mais velho. As imagens que se mostram do rei são estas. Portanto, a morte também não é bem igual para todos, como queria o Bordal, não é? Pelo menos, estes são recordados assim, em fotografias oficiais, em fotografias de família, na pompa e circunstâncias dos seus imponentes funerais. Os outros são lembrados meios nus, não é? Ensanguentados, esburacados no chão dos edifícios ali, administrativos ali à volta. Mas é a nossa curiosidade também. Houve um terrível incêndio no princípio do século XX, na Rua da Madalena, em Lisboa. Portanto, na Baixa, mais ou menos. Ali, continuando, a Rua da Madalena, depois vai-se para o que é agora a sede do CDS, e como é que se chama agora, do PP. E, portanto, para o Largo do Caldas. Está ali essa rua, não é, que sobe sul-norte. Houve um enorme incêndio, morreu uma data de gente neste prédio, portanto, o que se mostra é uma fotografia do Bunoliel, do prédio todo arrebentado. Isto tinha acontecido 1 ou 2 anos antes, não me lembro, 1907, creio eu, não tenho a certeza. Já temos aqui uma fotografia de 1909, em que depois se mostra a fotografia dos corpos na morgue, que já não é do Bunoliel,
Até podemos ver de quem é, eu acho até que é do médico lá do coisa. 1907, cá está. Tiradas na morte pelo Sr. Doutor Silva Amado, não é? Boa ética profissional, não é? Fotografou os cadáveres, não é? E, portanto, são os cadáveres carbonizados, no limite do humano, uma espécie de pinturas do Bacon, mas depois metidos nestas molduras arte nova, nestas molduras, esta brutalidade de ver que coexiste bem com a arte nova. A ilustração portuguesa está cheia de arte nova, não só no gosto como na teoria. Aliás, a própria, aquele texto sobre fotografia do Afonso Lopes Vieira anda muito ali pelo Arts and Crafts, pela arte nova. É esse tipo de modernidade, esse tipo de modernismo, não é? A arte nova. Que também é um modernismo, não é? Depois, e é esse desenho que cria a unidade e a coerência da página, não é? Estão a ver aqui à volta da coisa. Bom, portanto, aí é a nossa curiosidade. Nós é que exigimos estas daqui não é porque são os regicidas, não é ninguém importante, são os coitados, umas pessoas anónimas que tiveram a infelicidade de morrer no incêndio. Mas nós queremos ver. É porque nós queremos ver, não é porque a revista quer que a gente veja, é porque nós queremos ver. E depois eles dizem, bom, de grande interesse científico e tal. Não, nós estamos aqui a satisfazer a vossa curiosidade mórbida, não é? O vosso voyeurismo cruel. Não é? Cá está, o pobre do imperador Maximiliano não teve bem a mesma sorte do rei Carlos, ou do príncipe Luís Filipe, ou do Bismarck, é mesmo exibido morto. Bom, evidentemente embalsamado com alguma dignidade, não é vestido, de uniforme, não é com a roupa com que foi fuzilado, embalsamado, não é? Mas apesar de tudo de uma maneira um pouco, enfim, grosseira, não é? Para alguém que foi imperador, não é? Mas um império falhado, não é? Um projeto de colonialismo que não deu resultado e, portanto, o México não teria imperador. Cá está, como esta imagem é forte, é a pintura que substitui aquilo, na ilustração portuguesa acontece constantemente, é a pintura que substitui a fotografia, não há fotografia, é para desenha-se, pinta-se, arranja-se qualquer coisa. E não é só assim, às vezes aquilo não é como eu queria, então vamos pôr um desenho antes. É muito engraçado, uma coisa que a mim me surpreendeu, quando estudava a ilustração, era... para que é que os tipos usavam desenho, quando já a fotografia era um processo que até a ilustração estava bem equipada para o usar, usavam desenhos, por exemplo, tipos a andarem de barco no Campo Grande, no Lago de Campo Grande. Era uma coisa muito normal, as pessoas iam fim de semana, no domingo, iam até ao Campo Grande e tal, davam uma volta de barco. E depois vi uma fotografia bastante posterior, para aí quase 10 anos, à volta disso, não me lembro, não tenho isso. Por exemplo, até eu por acaso trouxe uma data de imagens, portanto, tenho para ali noutra pen, essa imagem, podia ver, não interessa muito. O que é relevante nisso é que uns anos depois eu vejo a mesma cena fotografada, quando já não caía, já não era muito possível, não é? Bem dentro dos anos 10 já não era muito possível, estar a pôr um desenho para uma cena daquela. Eu começo a olhar para as duas e a ideia que me dá, devo dizer-vos, é esta. Comparando as duas, é que a fotografia não pode competir com o desenho. O desenho está uma gente elegantíssima, cosmopolita, que podia estar em Paris ou em Londres ou noutro sítio qualquer. E a gente vê a fotografia. Bem, para já a fotografia não cria aquela monumentalidade da imagem, porque no desenho o barco enche o enquadramento. O fotógrafo tem de estar de longe, não há teleobjetivas, portanto, os barquinhos estão lá no fundo, pequenininhos, mesquinhos, no meio do lago. E depois, uma data de gente pequenininha e mesquinha, não é uma senhora, não é, com um grande vestido, não é, muito sorridente, muito bem vestida, com um senhor num barco, 2 ou 3 num barco. Não, são 6 ou 7, percebem? São 4 ou 5, percebem? Uma data de gente, em mangas de camisa, de mangas enroladas e não sei o quê, quer dizer... E um tipo pensa, bem, isto realmente, o desenho era mais bonito, o desenho era mais elegante. Há ali um desejo de mundaneidade que a sociedade portuguesa não podia dar, percebem? Que a burguesia portuguesa não podia dar, que a aristocracia portuguesa não podia dar. E, portanto, o desenho era melhor, acho eu estou convencido disto, não estou aqui a querer fazer doutrina, mas confesso que estou muito convencido disso. Bom, cá está agora uma imagem aqui que substitui a impossibilidade, uma data de imagens,
uma data de desenhos, por toda a imprensa europeia, e não só, chinesa até, deram o regicídio, porque a fotografia não o pôde dar. Portanto, a Ilustração publica isso, se forem lá ao site da Hemeroteca, verão, das coisas mais fantasiosas. E onde a gente percebe, aliás, o sentido ideológico da imagem. Há coisas que é mesmo tipo, os portugueses, coitados, são para lá uns selvagens no fundo da Europa, uns revolucionários, qual é a grande revolução? Uns tipos assim de ponchos, parecem mexicanos, por exemplo. Outros é a brutalidade da polícia portuguesa com um cavaleiro de sabre no ar, parece que vai ali decapitar já os regicidas. E, portanto, outros é desconhecimento puro e simples, e mostram assim um terreiro do Paço com o Arco da Rua Augusta, é assim uma espécie de templo chinês, o jornal é de Cantão, ou uma coisa assim, portanto, também é compreensível. Com umas figurinhas pequeninas, não tem nada a ver com nada, percebe? Portanto, é muito engraçado depois também ver essa maneira como essa imagem circula, desde a imprensa britânica, muito paternalista e um bocado a mostrar-nos como uns selvagens, não é? Mas com conhecimento, não é? De gente que esteve lá e que viu e que sabe como é que é, até àqueles tipos que não sabem nem querem saber, mas enfim, mataram o rei, importante, vamos lá pôr uma imagem que não tem nada a ver com aquilo. Portanto, isso também é muito engraçado de fazer. Cá está uma imagem desse género, que é o Manet a pintar a execução do imperador Maximiliano do México, está aqui a ser morto, e portanto, mas esta imagem não há. O que há é esta. Ou a camisa esburacada, também fotografada pelo François Aubert. A relação com a morte é muito engraçado isto, a imagem, sobretudo a fotografia, porque à fotografia nós atribuímos isso. Aliás, isto tenho de ler. É Elizabeth Barrett Browning que diz isto numa carta de 1843 à Mary Russell Milford, e que a Susan Sontag cita nos ensaios sobre fotografia. Tem uma parte, aliás, grande de citações. Diz a Elizabeth Barrett Browning, diz assim: desejo possuir a recordação de todos os seres do mundo que me são queridos. Não é só a semelhança que é preciosa em tais casos, mas a associação e a sensação de proximidade, o facto de a própria sombra da pessoa estar ali fixada para sempre. A própria sombra da pessoa. Lembram-se como no namorado da filha do Dibutade, o namorado da filha do oleiro, não é? Nunca sei se Dibutade é o nome da rapariga, se do pai, creio que é o do pai. A própria sombra parece estar ali, a própria sombra da pessoa. Portanto, a fotografia oferece isto. Esta legitimidade extra. Não é só se é parecido ou se não é parecido. É que é como que uma emanação, como diz o Barthes. É que parece que a própria sombra... Bem, ela escreve isto no século XIX, eu não vos disse, mas a Elizabeth Barrett Browning escreve isto em 1843. Portanto, reparem, é muito interessante. A fotografia oferece-nos aquilo que pode até ser um conforto nessa perda. É que há ali qualquer coisa, à sombra da própria pessoa. Esta fotografia, que é aliás a capa da edição portuguesa das edições 70 do livro da Susan Sontag, é uma fotografia também daquelas imagens que apetece ficar muito tempo ao pé dela. Porque reparem, é a fotografia dentro da fotografia. E é a fotografia de gente que provavelmente morreu. Não é? Reparem, eu não sei a história desta imagem, mas não sei sequer se as pessoas são identificadas, mas é muito interessante que esta fotografia de meados do século XIX se mostra com este casal, não é, relativamente jovem, e que mostra aqui, que faz questão de pôr ao lado deles, entre eles, no primeiro plano da fotografia, no primeiro plano da imagem, uma fotografia que representa pessoas que provavelmente não podem lá estar. Já sabem, a imagem faz isto. Quando eu não posso ter aquilo que queria ter, posso substituí-lo por uma imagem. E, portanto, se a imagem está lá e não estão as pessoas, provavelmente as pessoas não podem lá estar, se calhar porque morreram. Estão a ver? E, portanto, é muito engraçado isto. Não é? O que é que será isto? A mãe e os filhos? E aqui o pai e a filha? O que é que se... Não sei esta história, mas duas pessoas para quem estas pessoas seguramente são importantes. E provavelmente, e seguramente ausentes, porque não estão cá a não serem imagem. E provavelmente mortas. E estas pessoas
que viviam em 1850 também já não estão seguramente vivas. E, portanto, é muito engraçado esta fotografia, a maneira como a fotografia nos traz estas imagens de mortos que mostram imagens de mortos. Outra vez a relação com a morte, a fotografia que resgata a morte e a fotografia que introduz a morte e os mortos na nossa vida. A fotografia que se parece com a morte, na citação do Barthes, que eu não cheguei a fazer com exatidão. E, portanto, é muito engraçado. Reparem, há várias maneiras de representação dos mortos. É aqui que entra aquele Le Dernier Portrait, aquele catálogo que eu vos pus na biografia. Isto fez-se e continuou-se a fazer bem dentro do século XX. O Manuel de Oliveira, o nosso realizador centenário, conta que lhe pediram que fotografasse uma família amiga, lhe pediu que fotografasse a filha que tinha morrido muito nova e que estava muito bonita. E ele foi contrariado e depois chegou lá e disse realmente está muito bonita e gostou de a fotografar. Ele conta muitas vezes esta história. E, portanto, estão a ver, há aqui esta relação, não é, com uma perda terrível e que é substituída por uma imagem. O bebê morto, a morta que parece estar viva, de olhos abertos. Estão a ver? Isto são coisas que eu tirei de um site na internet que tem, de colecionadores de imagens de mortos, que eu nem sequer sei bem identificar. E, portanto, estão a ver estes mortos que fingem estar vivos. Os mortos que estavam vivos na fotografia, mas que agora muito provavelmente estão mortos. No agora desta fotografia. Não é? Este morto que encena a vida. E a fotografia ainda, e isso é sempre muito teorizado, vocês encontram isso constantemente quando se fala de fotografia e de cinema, também não vale a pena citar nada muito específico, mas o Walter Benjamin fala disso naquele texto famoso da obra de arte na era da sua reprodução técnica, quer dizer, no tempo da sua reprodução mecânica. O Malevich fala disso quando escreve sobre o Dziga Vertov. Enfim, é normalíssimo falar disso a propósito de fotografia e cinema. E o que é isso? É que os processos fotográficos, as novas imagens mecânicas, as imagens que só as máquinas conseguem, são imagens que nós não teríamos sem as máquinas, que nós não conseguíamos alcançar antes dessas imagens existirem. E, portanto, a ideia que dá é que agora temos acesso a um invisível, na medida em que até aí havia coisas que eram invisíveis. Sei lá, por exemplo, as academias de arte passaram seguramente séculos, pelo menos o século XVIII e parte do XVII e XIX, a discutirem quantas patas um cavalo mantinha no chão quando corria a galope. A polémica só acabou, não é, com a tal cronofotografia, não é, quando o Maré, o Muybridge, não é, tiraram as primeiras fotografias que decompõem o movimento em vários momentos sem movimento, imóveis. E, portanto, conseguiram perceber quantas patas o cavalo mantinha no chão. Não é? E, portanto, reparem, é este tipo, mantinha uma, nenhuma, duas, três, discutiu-se imensas, zangaram-se pessoas, estão a ver? Bom, portanto, há coisas que nos escapam. A gota que cai e que nós podemos imobilizar na sua queda. Portanto, é natural, não se riam, se eu vos disser que o século XIX acreditou, por vezes acreditou sincera e piamente, que até fantasmas se podiam fotografar. Essa esqueci-me de pôr, gostava de ter posto, não vale a pena ir buscá-la porque a tenho ali, mas a Ilustração Portuguesa publicou uma fotografia de uma aura eterizada de uma mulher num estado de cólera. Precisamente num artigo sobre espiritismo. A fotografia conseguia apanhar a aura colérica da mulher. Portanto, há um fantasma, uma emanação, literalmente agora, que se solta daquela mulher em cólera. Estão a ver? Aquela mulher que tem um problema de controle de raiva, como se diz agora. Bom, e portanto, não se riam se eu vos mostrar aqui o fantasma da equivalente francesa dos pastorinhos de Fátima.
a Bernadette Soubirous, como é que se chama aquilo? Como é que se chama a terra? De Lourdes. E, portanto, cá está o fantasma. Isto será o seu fantasma, não é? Em 1890. Não sabemos quem é que fez, mas... Ou seja, parece que o invisível é acessível à fotografia e a outros processos mecânicos, como, por exemplo, temos aqui uma fotografia onde há guerreótipo de uma imagem microscópica. O Leo Foucault é pioneiro de estas imagens que conseguem registar fotograficamente o microscópico. Portanto, aqui está uma imagem de 1844. Ou a radiografia, não é? Temos aqui precisamente um pioneiro da radiografia que faz uma radiografia a um anatomista suíço. E, portanto, é uma das primeiras radiografias. Aqui estamos ainda no século XIX, mas aqui já estamos no século XX. Também cá em Portugal, durante uma visita, creio eu, podia ler aqui na notícia, não vale a pena, calhar vocês daí conseguem, durante uma visita a um hospital, creio eu, o Manuel foi convencido já rei nesta altura, reparem, no ano do regicídio, mas o rei tinha morrido em fevereiro, no mesmo dia que o príncipe herdeiro, e portanto é este filho segundo que sobe ao trono. E cá está outra vez, não é? A mão del rei Dom Manuel. E, portanto, ora isto, sem máquina de raio-x, não é possível ver. Estão a ver? A não ser que um tipo descarne o objeto da nossa inquisição. Cá está esta mistura, eu acho muita piada, outra vez, o Lucas Samaras, com esta composição fotográfica que mistura imagens fotográficas de alfinetes e coisas dessas, que se vêem por aqui, com uma radiografia, e que ele chama Skull and Milky Way. O resultado da imagem parece uma espécie de crânio no meio da Via Láctea. Não é nem a Via Láctea, nem um crânio, não é? E, portanto, mas é engraçado como isto mantém esta memória, de alguma maneira, da vanitas, da natureza morta com crânios, não é? Esta relação, portanto, entre o retrato, de alguma maneira, e a morte e a natureza morta. Aqui, cá está o que eu vos prometi há pouco, e que devo dizer, esqueci-me, que a imagem não aparecia. Há uma imagem ainda anterior àquela do Bayard falsamente morto, porque ninguém lhe liga nenhuma, que é muito parecida, com o morto em pé, neste caso, em pé e seguro pelo seu médico, e que é o Goya fazendo-se autorretratar com o médico, não é? Depois de um estado de doença. Enfim, a história é engraçada e tem mais coisas interessantes que são interessantes para a imagem, entre as quais o facto disto parecer um ex-voto, só que é um ex-voto à medicina, não propriamente à intercessão da Virgem ou do Santo, não é? E, portanto, portanto, é muito engraçado a vários níveis, mas para já é esse tipo de modelo do artista moribundo. Aqui não é um autorretrato, como no caso do Goya ou do Bayard, mas é muito engraçado por várias razões. Nos anos 30 morre o Malevich, com cancro, e também já bastante farto de cantar, não é? A Revolução tinha dado o que tinha a dar, o Stalin gostava pouco de arte de vanguarda, as lutas entre construtivistas e suprematistas já chateavam, e o homem punha mesmo a hipótese de ir embora da União Soviética, em cuja revolução se tinha empenhado muitíssimo desde a Revolução de 1905. Mas pronto, veio um cancro e resolveu-lhe o assunto. E o que é muito engraçado é a maneira como ele aparece, como é que é a representação desta morte. Veio os seus alunos diletos e penduram-lhe por cima, como se fosse um ícone ortodoxo, o famoso início do suprematismo, o quadrilátero negro,
1914-15, e que ele data de antes disso, mas a gente não se acredita, e que pendurou aqui, não é? Meio a cair, meio separado da parede. Aliás, tinha sido já exposto separado da parede num ângulo, num canto da sala de exposição 010, e tinha sido exposto assim, um bocado como os relevos de canto do Tatlin, não é? Que já vinham um ano e tal antes. E portanto, como se o quadro saltasse da parede. Não é ainda a imagem que salta do quadro no Malevich, mas é o quadro que salta da parede. O quadro que salta da parede, e por outro lado, há também alguma religião nisso, porque dizem os especialistas que nas casas dos cristãos ortodoxos russos há aquilo que chamam o canto feliz. E nesse canto põe-se, creio que é canto feliz que se chama, agora também começo a curto-circuitar e a não ter muita certeza daquilo que estou a dizer, mas no pormenor, mas não é importante. Portanto, esse canto, ou seja, um quadro que em vez de se pôr na parede, se põe entre duas paredes no canto. E esse canto é precisamente reservado ao ícone mais importante, ao santo mais importante, à imagem mais do santo de maior devoção da casa. De alguma maneira, é isso também que é um ícone da nova pintura, do novo mundo, da nova civilização, que é este quadrilátero negro. E que aparece agora aqui a cumprir uma função quase religiosa, não só por cima do Malevich morto, mas também no seu caixão, que os alunos pintam-lhe ali e reparem, um quadrado negro e um círculo negro, lembrando o início do suprematismo, e depois fazem quase uma espécie de exposição, não é só um morto, está em exposição, mas é uma exposição de quadro do Malevich, que acompanha o velório. Cá está a cronofotografia, cá está o cavalo a correr, neste caso do Muybridge, 1878, cá está a cronofotografia, continuando nesta ideia do invisível. Aqui é o Marais é também ele que inventa estes fatos. É muito engraçado isto para nós hoje, se virem bem, porque quem tem um mínimo de informação sobre técnicas de cinema digital sabe que os atores usam fatos deste género para serem colocados naqueles mundos digitais. E, portanto, vocês têm aqui, com mais coisas, uma aluna que é fisiatra, que é médica fisiatra, disse que engraçado, nós também temos uns fatos deste género para ver a postura das pessoas. Não é? Portanto, o Marais entra aqui por um domínio que, aliás, é um domínio muito engraçado também, que é este domínio da maneira da representação do corpo e da representação do corpo para a ciência. E, portanto, essa relação do corpo com a ciência, da ciência com a imagem, da imagem com o corpo, é muito, muito interessante também, não é? Por aqui temos uma pista, não é? Que não vamos seguir. Aqui temos outro tipo de invisível. Aqui começa a ser outro tipo de... já não é a morte, não é? Já não é um invisível metafísico, é um invisível intelectual, programático. O que o Lissitsky, ao representar-se assim e a nomear-se como construtor em 1924, o que o Lissitsky está a fazer é a ultrapassar a pobreza literal da fotografia que fazia Kiki de Montparnasse, lembram-se, dizer ao Man Ray: eu cá não posso para fotógrafos que se limitam a registar a realidade. Eu não, minha senhora, eu interpreto. Lembram-se dessa conversa, tal como recorda o Man Ray. Bom, e portanto ele também não quer uma fotografia que se limita a registar, ele interpreta-se. Ele não é mais o artista do Renascimento, mas tem coisas que herda. Reparem, o artista tem a mão, é verdade, é o construtor, ele tem a mão, mas na mão tem o compasso, como o arquiteto e como Deus, o Deus arquiteto da maçonaria, por exemplo, não é? E tem o olho de Deus na mão, percebem? Portanto, esta mão-olho, mão-compasso, mão-projeto, estão a ver, fazer e pensar o fazer, portanto, estão juntos. Não é? Agora, evidentemente, afastando-se do intelectual burguês, meramente especulativo. Ele põe a mão, ele faz, ele é um construtor. E aparece aqui não como um cavalheiro de gravata, ou como o Mondrian, ainda aparece sempre nas fotografias, com aqueles colarinhos duros e de gravata, que aquilo tudo apertado até acima e a gravata. Depois um colete e mangas de camisa, às vezes, mas normal, mas sempre com aquele colarinho e tal. Ele não, aparece de gola alta, não é?
tipo, enfim, tem uma vida prática, que é urbano, que é cosmopolita, mas tem uma vida prática, não é? Como um engenheiro. E, portanto, cá está ele a retratar-se, a ele próprio, com uma fotomontagem por processos fotográficos, ou seja, não é uma colagem, é sobre impressão de fotografias, impressão em cima uma da outra, não é? Da mão e da cabeça, portanto, esta junção depois com elementos gráficos. Mas esta relação com o invisível, do retrato com o invisível, toma ainda aspectos mais, por vezes, mais radicais, que é, como aqui vemos, por exemplo, um retrato que, para um texto do James Joyce, em que é pedido pelos editores um retrato de James Joyce ao Brancusi. O Brancusi faz esta espiral. Estão a ver? Isto vai desde a retórica mais composta, em que podemos dizer, sim, reparem, o Joyce tem aquela maneira labiríntica, até muito irlandesa, e até muita arte irlandesa dos padres celtas, não é? Do princípio da cristandade ocidental, e dos meandros, dos entrelaços, não sei o quê, a sua escrita é labiríntica, podemos fazer pomposo, já houve quem fizesse. Até à piada, à chalaça que conta a lenda que disse o pai do Joyce quando lhe mostraram isso. Disse, está muito parecido. Portanto, cá está o retrato que se afasta da imitação e que vai procurar uma espécie de verdade mais profunda para lá do mimetismo. E portanto, temos aqui a Nancy Cunner, também conhecido por Sophisticated Young Lady, não é? Portanto, jovem, muito sofisticada, do Brancusi outra vez. De alguma maneira podemos pensar que há na abstração alguns elementos retratísticos, mas de uma retratística que recusa o discursivo, que recusa a imagem, que recusa a mimese. Se vocês lerem o Espiritual em Arte do Kandinsky, que é desta altura, não é? Das primeiras aguarelas abstratas do Kandinsky, vocês percebem que para o Kandinsky cada cor, cada maneira de pôr a cor, cada extensão de cor tem uma carga própria, digamos assim. Eu estou a caricaturar muito, não é? Mas tem uma espécie de significado próprio. Ora, esse significado não é racional, não é discursivo. Eu não o posso dizer, percebem? Eu não posso dizer assim, bem, o que o azul, assim, esta mancha azul quer dizer não é, sinto, percebem? E, portanto, é uma espécie quase de contacto intersubjetivo, digamos assim, não é? Quer dizer, em que eu não sei o que é que ele diz, mas apanho o que é que ele, sinto o que ele diz, ele não sabe o que está a dizer, mas faz-me sentir aquilo que sente. Mostra-me aquilo que sente, digamos assim. Portanto, há aqui uma espécie de retrato de um estado psicológico que levando, enfim, esta minha construção um bocadinho a afastar-se do Kandinsky, um bocadinho a ir em caricatura e um bocadinho a descair já para a patetice, mas para vos ajudar a entrar de uma maneira muito rápida nesse tipo de universo que eu queria referir, podemos dizer que há aqui até uma verdade maior neste retrato do que se calhar num bom desenho do rosto do Kandinsky, percebem? Portanto, há essa tendência. Ou, cá está, uma resposta fotográfica. Eu gosto de entender isto como uma resposta fotográfica. Aí eu registro a realidade, anda cá. Bom, é evidente que isto só não funciona, porque eu já conhecia, até já era amante da Kiki, o Man Ray, há uns anitos, não é? Portanto, quando ele faz esta fotografia, não é? E, portanto, não é aquela resposta imediata, não é? Tipo, eu gostava de fotografar a Kiki. Pois é, pô, então, ó Kiki, eu não, os fotógrafos eu não gosto muito porque se limitam a registrar a realidade. E eu não, eu cá interpreto, olha, toma lá, és um violino. E, evidentemente, o violino de Angra é uma expressão que quer dizer óbvio. Assim, basicamente, não é? Porque o Angra, como sabem, já vimos aqui o Angra era um pintor, mas diz a lenda que gostava de tocar violino, e aí era um amador. Portanto, o que isso quer dizer é, um hobby é uma coisa que eu não faço muito bem, mas também não peçam que faça muito bem porque não é o meu trabalho, não é? Não é a minha formação, não é? Portanto,
Eu gosto de tocar umas violinadas, mas aquilo, pronto, não me peçam agora que seja o Paganini. E não peçam ao Paganini que faça um Langres. Estão a perceber? Bom, e portanto é um bocado por aí. Evidentemente que é também uma maneira de começar a trocar uma mulher por um objeto. E aqui nem sequer falo do ponto de vista de dizer a mulher objeto, mas de trocar uma pessoa por um objeto. De fazer o objeto esclarecer a pessoa ou a minha relação com a pessoa. Ela é uma espécie de hobby, não é? Aquela coisa, podemos aqui fazer uma série de trocadilhos, mais ou menos até quase ordinários, não é? Mas é interessante esta maneira de intervir sobre a imagem, pedindo-lhe não que ela seja fiel ao que visualmente, mas que ela diga uma verdade que não é imediatamente visível. Estamos a ver várias coisas disso. Aqui estamos a ver esta marca de um corpo no Hitchcock, no Psycho. É muito engraçado, é uma das coisas engraçadas deste filme, enfim, interessantíssimo, até para nós interessantíssimo. Que é, andaremos por aqui, se tivermos a oportunidade de fazer tudo, andaremos por aqui, eu começo a ficar otimista, mas andaremos por aqui, veremos mais exemplos do Hitchcock e do Psycho. E que, reparem, é a figuração de uma ausência. O Psycho, como sabem, é um rapaz um bocado perturbado pela mãe. Nós não sabemos se está morta, se está viva. Isto agora aparece, não é? Quando se conta isto, quando se vê isto nas revistas e na internet, aqui aparece, atenção, spoiler. Quem não quiser saber o fim, tapa os ouvidos. O Norman Bates veste-se com a roupa da mãe para matar raparigas num motel que era da mãe. E ele matou a mãe e a amante nesta cama. Vimos depois a saber. E depois vai mesmo ser desmascarado, vai ser apanhado vestido de mãe, é? E vai para a prisão. E depois aquilo é muito engraçado até porque torce, está voltinhas. Quando a gente já está porreiro com uma explicação psicanalítica meia da treta, ele isto assim, nós vemos o tipo, na cabeça dele ouvimos assim a voz da mãe, a dizer, eu não vou dizer nada, vou ficar aqui quietinha. Eu nem sequer vou matar esta mosca. Percebem? Bom, portanto, é ele que habita a mãe ou é a mãe que é habitada por ele? É uma questão que muitas vezes se põe também na nossa relação com a morte, na nossa relação com os objetos, na nossa relação com os mortos, na nossa relação com o retrato. E, portanto, esta marca de um corpo que já não está presente, mas que ficou, está ali, está marcado na cama.